Sejam todos bem-vindos a mais um curso oferecido pela Cotempasa. A temática de hoje será a hipodermólise. Meu nome é Thaisa Guimarães de Souza, eu sou enfermeira responsável pela educação permanente. Todas as vezes que a gente fala de medicamentos, a gente vai ter que lembrar sobre as vias de administração. Então, eu preciso falar com vocês das vias parenterais. O que é uma via parenteral? É quando a gente administra alguma medicação a qual ela não vai ser absorvida através do trato gastrointestinal. E o que isso nos remete? Aos cuidados específicos que essas vias devem ter. Todas as vezes que a gente fala dessas vias, das vias parenterais, a gente vai ter que lembrar de algumas técnicas, que vai desde a diluição e o preparo de drogas até a técnica de administração dos medicamentos. E aí, o que isso é importante para mim como enfermeiro, como técnico de enfermagem? Eu tenho que me atentar que todas as vezes que eu vou administrar uma medicação, eu tenho que saber a via, porque eu tenho que fazer a escolha da seringa adequada, da agulha mais pertinente. Eu tenho que saber o volume, como essa droga vai ter que ser diluída, porque conforme a via a qual ela é administrada, tem um volume específico para que a gente faça uma administração de medicamentos de forma mais segura. Eu sempre falo que não existe mão boa para preparar e administrar medicamento, existem técnicas corretas. E a técnica correta, ela vai desde o momento em que a gente faz a escolha adequada de uma agulha, porque a agulha, ela é composta pela parte de canhão, que é o que encaixa na seringa, a haste e o bisel, que é essa partezinha aqui, ó, que é a parte mais lasqueada. Qual que é a importância disso? Porque a seleção da agulha adequada vai depender da viscosidade e da onde eu quero alcançar, qual é o tipo de tecido que eu preciso, que eu vou precisar alcançar com a administração dessa medicação. Para isso, a gente tem que lembrar algumas características. Quais são as características das agulhas que eu tenho que me atentar? Primeiro, eu tenho que lembrar que a agulha 40 por 12, que é uma agulha mais calibrosa, mais comprida, ela é utilizada apenas para aspirar medicamentos de frascos e ampolas. E aí a gente tem desde a agulha 13 por 4,5 a 10 por 5 para administração de medicamentos via subcutâneas ou intradérmicas. E aí a gente tem a 25 por 7, 25 por 8, 30 por 8, que a gente utiliza para fazer intramuscular ou intravenosa, dependendo da característica da medicação a qual a gente vai utilizar. Quando eu olho as seringas, ela é formada pelo bico, cilindro do corpo, êmbolo e haste. O bico, a gente tem o Luer Lock e o Luer Slip. O bico Luer Slip é esse aqui que vocês estão vendo, ó, que é um biquinho, que é muito utilizado, principalmente quando a gente vai fazer uma medicação via sondas, que alguns dispositivos eles precisam desse biquinho aqui para encaixar no dispositivo. A Luer Lock é aquela seringa de rosca. Por que eu tenho que saber isso, Thaisa? Porque se eu não tiver um encaixe adequado entre a agulha e a seringa, eu vou ter um risco na administração do meu medicamento. Eu vou colocar em risco a integridade do paciente e a minha. Uma outra coisa que a gente precisa se atentar é a calibragem, ou seja, é a unidade de medidas que tem das minhas seringas. Elas podem ser em ml ou em unidades internacionais. Cada seringa, conforme uma marca específica, ela tem um valor específico em cada risquinho.
Então, essa é uma das coisas que a gente precisa identificar. Eu tenho que pegar a seringa adequada, aonde eu vou ter segurança de escolha, que eu vou conseguir pegar a dose exata. Um exemplo, se a minha dose da medicação é 2,3 ml, eu vou ter que pegar uma seringa onde eu vou ter unidades de medidas que vai me permitir achar o 0,3, né? Não adianta eu pegar uma unidade de seringa onde cada risquinho desse valha 1 ml ou meio ml, ou a cada 0,2 ml, porque isso vai dificultar com que eu atinja a dose específica. E eu tenho que lembrar que quando a gente fala de medicação, a gente não tem aproximação. A gente precisa fazer a dose adequada, a gente precisa fazer e administrar no paciente exatamente a dose prescrita pelo médico. Uma outra coisa que eu quero lembrar com vocês, quando a gente fala de medicamentos, é falar sobre ampolas e frascos. Todas as vezes que a gente fala do frasco, a gente vai falar de medicações que precisam ser diluídas, que pode ter o teu diluente próprio ou que vai ser diluída com água destilada ou soro fisiológico. As medicações em ampolas, elas permitem, elas já são diluídas, a medicação já está em um meio líquido, mas a gente pode rediluir para um volume maior, o que garante menos toxicidade, maior tolerância, né, que a gente tem que se atentar conforme a prescrição. Extremamente importante a gente lembrar esses detalhes. Uma vez administrada a medicação pela via parenteral, não é possível retirar. E a gente faz uma porta de entrada, então eu tenho um risco de infecção. Eu preciso utilizar uma técnica asséptica para fazer essa medicação. Para a escolha da via, a gente vai depender do tipo de tecido a qual o medicamento ele vai ser injetado, e aí o médico, na hora da sua prescrição, ele vai levar em consideração o grau de absorção, o início da ação, a característica da patologia, o volume a qual vai ser a dose prescrita, e isso vai determinar onde eu vou fazer essa administração desse medicamento. E as condições clínicas do paciente também são extremamente importantes para que a gente possa limitar o local para administrar essa medicação. Quando a gente vai fazer medicação, a gente trabalha com algumas características pessoais. As pessoas costumam ter muito medo de injeção, de uma situação de estresse, de angústia. Quando a gente vai fazer uma medicação via endovenosa, a pessoa fica numa situação, muitas das vezes em situação de estresse tão alarmantes, que a gente não consegue fazer o acesso venoso, né? Você não consegue, devido a todas as questões fisiológicas que o estresse provoca dentro do corpo. Então, a primeira coisa que a gente precisa é explicar para o paciente o procedimento, o que vai acontecer. A gente nunca pode mentir para o paciente, a gente não pode falar que não vai doer. Toda medicação via parental, que seja intramuscular, intradérmica, subcutânea, endovenosa, ela provoca dor, porque a gente vai fazer uma ruptura de um tecido. A gente vai pegar terminações nervosas. Então, a gente tem que explicar para o paciente que realmente é dolorido, mas que é algo suportável. Para isso, a gente precisa melhorar utilizando agulhas com bisel afiado e tamanhos apropriados. Dependendo do tipo da medicação, como a gente faz em casa, no domicílio, a gente pode fazer aplicação de gelo como uma anestesia local. A técnica que a gente utiliza, a nossa segurança, ela é extremamente importante, porque se você está seguro quanto à técnica, você vai introduzir a agulha de movimento único, de forma segura, rápida. Isso provoca menos tensão muscular, consequentemente menos dor. A gente pode fazer massagem no local de aplicação, desde que não seja contraindicado. Lembrando que heparina, anticoncepcional e insulina são medicações de contraindicação para massagear, porque elas
tem uma... Porque essas medicações, elas têm características de provocar vasodilatação, podem provocar hematomas, então são contraindicadas. Nós precisamos sempre transmitir confiança e orientar o paciente. Então, se você está no domicílio e tem lá anos que você não faz uma endovenosa, ou você fez a hipodermóclise na parte prática entre os colegas, ou só visualizou em cursos, você não pode chegar e falar isso para o paciente, porque vai deixá-lo mais inseguro. O paciente ele tem que estar sempre numa posição confortável. Isso é uma das formas que nos garante segurança quanto à técnica que a gente utiliza. Nós devemos alternar os locais de aplicação e, em casos de hematomas ou de dor, utilizar pomadas conforme prescrições médicas. Como nós conversamos em alguns slides anteriores, nós estávamos falando dos riscos de administração de medicamentos vias parenterais, que é o risco da gente provocar uma infecção no paciente, porque a gente acaba provocando uma porta de entrada. Então, a gente precisa lembrar das técnicas assépticas, e dentro das técnicas assépticas, a gente fala do uso dos equipamentos de proteção individual. Então, nós precisamos pensar tanto na segurança do paciente, quanto na nossa segurança como profissional da área da saúde. O uso dos nossos jalecos não nos dá superpoderes, não nos protege de acidentes. Então, nós precisamos utilizar o gorro na hora do preparo, a máscara, de preferência óculos, luvas de procedimento, visando a garantia da qualidade da assistência prestada ao paciente. Vamos falar, para chegar na temática de hoje, né? Para chegar no centro do nosso curso, nós vamos falar sobre a via subcutânea. A via subcutânea, o que vocês lembram quando a gente fala de via subcutânea? Eu lembro de insulina, eu lembro de heparina, eu lembro de medicações que são feitas em tecido conjuntivo. Isso mesmo. A via subcutânea é onde a gente faz a medicação via tecido subcutâneo, ou também chamado de hipoderme, tecido conjuntivo frouxo, ou sob a derme. O que acontece com essas medicações? No tecido subcutâneo, a gente tem os receptores de dor. O que isso provoca? São medicações que acabam trazendo desconforto para o paciente. A gente tem que lembrar que são locais próximos às terminações nervosas. Olha só para essa figurinha aqui que eu vou mostrando para vocês. A gente tem a pele, a epiderme, a derme e depois a gente tem o tecido conjuntivo. Então, quando a gente faz a medicação, a gente tem todos esses tecidos, a gente passa por todos eles para chegar no tecido conjuntivo. Por que a gente faz medicação nessa via? Ela é de absorção lenta, de forma contínua e segura. Ela também é a principal indicação para a administração de vacinas anticoagulantes, hipoglicemiantes. Então, ela é uma via de fácil manipulação, de menos risco para lesões, onde até o paciente consegue fazer a sua parte de auto-administração. Só que ela é uma via que, para a administração de medicamentos, ela não deve exceder 2 ml. Falando de medicações quando eu quero fazer via subcutânea. Quais são os locais mais apropriados? Parede abdominal, anterolateral da coxa, face externa do braço. A gente pode utilizar a agulha 13 por 4,5 ou 25 por 7.
Quando eu utilizo a agulha 13 por 4,5, eu faço ângulo de 90 graus. Quando eu uso a 25 por 7, que é mais compridinha, eu faço ângulo de 45 graus. Olha só, para a gente lembrar quais são os locais de aplicação. Eu tenho anterolateral das coxas, eu tenho posterior do braço, infraumbilical, eu tenho aqui a região infraescapular. Por que eu tenho tantas opções? Porque são medicações, quando são feitas via subcutâneas, há necessidade de rodízio, né? Então, eu tenho que fazer uma avaliação do paciente, pensar qual é o local e o volume a qual eu quero fazer a medicação. Como eu disse para vocês, a gente utiliza ângulo de 90 graus, é assim, agulhinha em pé. Ângulo de 45 graus é esse daqui, ó, ela mais deitadinha. Porque eu quero pegar o tecido conjuntivo, eu não quero chegar lá no músculo. Então, conforme o tamanho da agulha, é apropriada para eu chegar no tecido que eu quero. Por que eu tenho que revisar? Porque as medicações via tecido conjuntivo, normalmente elas são mais oleosas. Então, elas podem provocar necrose no local, lipoatrofia, absorção comprometida. Ela pode formar o sinal de Arthros, que é aquelas bolinhas enrijecidas e permeadas. Então, são cuidados que a gente precisa ter. Quais são as complicações de medicações via subcutânea? Formação de abscessos, úlceras, embolias e o fenômeno de Arthros, né? Que eu acabei de falar dele com vocês. Aí, crianças, é onde a coisa começa a ficar diferente. Porque a gente fala que em vias subcutâneas a gente não deve exceder 2 ml. Isso, é isso mesmo. Entretanto, contudo, novamente, a gente vai apresentar para vocês a hipodermóclise. O que é hipodermóclise? É hidratação ou administração de medicamentos via subcutânea utilizando soro fisiológico e glicofisiológico, a qual permite até 1.500 ml em 24 horas por local de punção. Thaisa, como assim? Você acabou de falar de 2 ml, agora você está falando de 1.500 ml? Sim, crianças. A hipodermóclise é uma via muito antiga para administração de medicamentos, mas por algumas situações ela acabou entrando em desuso. Por que a gente volta a falar de hipodermóclise? Porque a gente tem aumentado em um número considerável o número de pacientes em cuidados paliativos. Dentro do cuidado paliativo, a gente trabalha com a ideia de provocar melhor conforto, menor dor, provocar menos situações invasivas ao paciente. E a hipodermóclise, ela é uma via barata, de fácil acesso, segura, que traz muitos benefícios para o paciente. Então, é uma via para ser manuseada dentro do domicílio, ela é uma via que acaba sendo menos dolorida, ela acaba trazendo mais conforto e lembro a todos vocês, é extremamente segura. Utilizando-se a técnica adequada, a gente evita as complicações. Então, assim, você chegando no domicílio, você não pode falar para a família, eu nunca vi, vai dar necrose, isso aí está errado, não se faz soro via subcutânea. Faz, gente. Vamos buscar na literatura, extremamente segura, extremamente usual e necessário. Então, a hipodermóclise, o que é isso? É quando eu utilizo um dispositivo intravenoso agulhado ou não agulhado, ou seja, o scalp e o abocate. Eu faço uma punção em tecido conjuntivo e faço a administração de medicamentos que não podem ser administrados via oral ou em que o paciente tem dificuldades de acesso para fazer via periférica. Thaisa, mas por que a gente, se são medicações que é para fazer via periférica, por que a gente não passa um pique no paciente? Por que a gente não faz uma jugular? Por que a gente não faz um acesso venoso central? Porque são acessos que provocam ao paciente muito maior risco de infecção, além do alto custo para
para a realização desses acessos e suas manutenções. Então, dentro da hipodermóclise, a gente usa um método simples, seguro, que diminui os riscos de infecção. Quais são as indicações para que eu faça a administração dessas medicações em tecido conjuntivo? Quando o paciente não pode ingerir a medicação por via oral ou quando a gente não tem acesso venoso, o paciente está a gente quer diminuir as chances de fazer procedimentos invasivos, a gente faz essa opção. Ela é uma via que ela precisa ser prescrita pelo médico. Então, no domicílio do paciente, eu não posso olhar e falar assim, vou tentar hipodermóclise, vou fazer uma técnica diferente. Tem que ser conforme prescrição médica. Por quê? Porque nós temos muitas contraindicações. Nós não podemos fazer a via hipodermóclise em situações de emergência, porque ela é uma via que ela tem que ser lenta. Vamos pensar em 1.500 ml em 24 horas. Então, a gente fala de algo que o gotejamento tem que ser bem lento para evitar as complicações. Em situações de emergência, a gente precisa de grandes volumes em um menor tempo. Então, consequentemente, ela não é uma via indicada para isso. Quando o paciente está em falência circulatória, porque dentro da via da hipodermóclise a gente tem todo um processo de absorção. Então, se o paciente tem dificuldades circulatórias, falências circulatórias, não é uma boa opção. Se o paciente tem desequilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, ele tem a sua bomba sódio, potássio não esteja funcionando adequadamente, ele está em desidratação severa, não são opções, bem como o paciente quando ele tem edema, quando ele tem anasarca, distúrbios de coagulação, não são indicações para hipodermóclise, bem como ele tem infecções ou lesões de pele. Lembrando que a hipodermóclise eu vou fazer um acesso, vou utilizar um dispositivo em tecido conjuntivo. Eu faço uma porta de entrada. Então, se ele tem alguma lesão de pele, em vez de eu trazer benefício, eu posso estar provocando uma complicação para o meu paciente. Quais as vantagens de se utilizar essa via? Ela é baixo custo, porque o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar hoje dentro da cooperativa os protocolos é o dispositivo intravenoso não agulhado, ou seja, o abocate. Eu vou utilizar bola de algodão e álcool 70 para conseguir fazer a antisepsia. E a gente está utilizando o Tegaderm, onde a gente vai conseguir visualizar melhor esse acesso. O paciente ele pode ter alta precoce e dar continuidade com o tratamento no domicílio. Ele provoca menos desconforto e complicações. Ele tem menos riscos de complicações sistêmicas do que as vias endovenosas. A técnica é fácil, a manipulação é bem tranquila e pode ser executada por técnicos e enfermeiros. Quais as desvantagens? Então, por que a gente não tira a via endovenosa e coloca só hipodermóclise? Porque a gente tem a limitação do volume. Eu não consigo fazer grande quantidade utilizando hipodermóclise. E ela é uma via que a gente tem uma certa dificuldade para fazer ajustes de dose, porque ela é de absorção lenta. Então, são algumas coisas que a gente leva em consideração, que o médico deve levar em consideração para a prescrição dessa via. Lembra que eu falei para vocês que pode ser até 1.500 ml por sítio de punção? Por que é isso? Porque a hipodermóclise ela é uma via que nos permite várias punções. E aí a gente tem os detalhes. Na região abdominal, a gente pode ter 1.000 ml correndo em 24 horas. Na região torácica, na região escapular, na região torácica e na região deltoidiana, no deltoide, a gente pode até 250 ml. Na infraescapular, a gente pode até 1.000 ml. E na lateral da coxa,
a gente pode 1.500 ml. Por que eu preciso saber que eu tenho locais diferentes que me permitem volume diferente? Porque, por exemplo, se o paciente está fazendo uso de uma dipirona, que vai ser administrada em 20 ml. Ótimo, eu posso pegar ali uma região torácica, eu posso pegar uma região deltoidiana e fazer o sítio de punção. Mas se o paciente está fazendo soro para hidratação e ele tem 2 soros de 500 ml para correr em 24 horas, eu não tenho como fazer na região torácica. Eu vou procurar a região abdominal ou lateral da coxa porque elas permitem esses volumes. A região escapular, a gente tem que tomar muito cuidado como o paciente fica no leito. Porque se ele fica acamado, se ele fica a maior parte em que a região escapular fica em contato com a cama, a gente pode ter grande chance de perder esse acesso. Posso utilizar qualquer medicação nessas vias, desde que o seu pH seja o mais próximo da neutralidade. Então, a gente tem que se atentar sobre fazer administração na via de hipodermóclise de medicamentos que sejam compatíveis entre si. Caso não seja, a gente aumenta as reações adversas dessas medicações, sendo necessário ter mais sítios de punção. Quais medicações não são indicadas para fazer via hipodermóclise? Olha só, diazepam, diclofenaco, fenitoína, eletrólitos não diluídos, glicoses maiores que 5%, potássio acima de 20%, soluções coloidais, concentrados de hemácias e nutrições parenterais não devem ser feitas via hipodermóclise. Gente, grava isso aqui, ó. Não pode ser feita via hipodermóclise, porque eles têm um pH próximo a 11 e aí é contraindicado. Presta atenção nesse quadrinho aqui, olha. Quadrinho bonitinho, né? Todo colorido. O que esse quadrinho me diz? Ele fala para mim das interações medicamentosas que eu tenho que me atentar quando eu faço medicações via hipodermóclise. Tá vendo que tá coloridinho, circulado aqui de vermelho? A dexametasona, a dipirona e o fenobarbital, elas são medicações que elas são incompatíveis com qualquer outra medicação. Elas podem ser via hipodermóclise, entretanto, elas precisam de sítios de punção próprio. O que é isso? Se eu vou fazer dexametasona e eu escolhi a região torácica, naquela região, naquela punção, eu só posso fazer dexametasona, porque ela não recebe bem, ela não é compatível com nenhuma outra via. Mas se o paciente tem lá dexametasona e cefatriaxona e ele tem ainda, deixa eu olhar aqui, metoclopramida. Então, eu vou olhar no meu quadrinho aqui, ó. A cefatriaxona, beleza, ela não pode ser feita com a dexa, né? Eu já sei que a dexa eu vou ter que ter via própria. Mas eu vou olhar lá a cefatriaxona, ó, peguei a linha da cefatriaxona, que é a segunda, e vou olhar lá onde está a minha metoclopramida. Vamos olhar aqui, ó. Metoclopramida, cadê você? Segunda, vou descer aqui. Olha só. A gente fala que elas têm boa reação, né? Eu posso olhar aqui, ó, tá vendo? Então, eu tenho, tá verdinho? Ok, eu posso utilizar. São medicações que elas são toleráveis, elas são compatíveis. Então, eu posso ter lá uma via na minha via abdominal e eu posso usar a cefra e posso utilizar também para fazer a metoclopramida. A dexa eu já sei que não, que eu vou ter que ter via própria. Então, um dos cuidados que a gente tem que ter com a via hipodermóclise é identificar quais são as medicações que a gente está utilizando naquela via. Então, esse quadrinho aqui, gente, é bem bacana, ele é uma colinha que a gente precisa ter
quando a gente administra medicações via hipodermólise. O que eu preciso para fazer essas medicações? Então, eu tenho que organizar o meu material. Eu vou precisar de luvas de procedimento, algodão, álcool 70%, o catéter escolhido. Hoje a gente está utilizando o abocate, né, o dispositivo intravenoso não agulhado número 24, seringa com 3 ml de soro fisiológico. Eu preciso de um extensor, ou também chamado dupla via, o filme transparente, que é o Tegadermo, né? E a fita para poder fazer a identificação desse acesso que a gente está utilizando. Como que é a técnica, gente? Então, lembra que a gente começou o curso, começou falando sobre as orientações, sobre a diluição da medicação, sobre a escolha adequada. Então, eu fui lá e eu preparei a minha medicação utilizando todas as técnicas adequadas, lembrando da prescrição médica, dosagem, a velocidade da administração, olhar a validade, conferir a medicação correta? Ok. Peguei a medicação, vou organizar o meu ambiente. Eu tenho que lembrar que eu tenho que lavar as mãos, que as nossas mãos é o principal meio de contaminação. Então, eu lavo as mãos antes de começar a preparar, depois que eu preparei, antes de fazer a punção. Eu vou identificar a medicação. Então, eu preciso colocar lá o nome do paciente. Se a gente faz no hospital, a gente identifica leito, a gente confere todos os dados do paciente. Eu, particularmente, Thaisa, oriento vocês que dentro do domicílio, vocês não percam esse hábito de aprazar ali a medicação, de você olhar, de você tirar a medicação. Por quê? Isso vai fazer com que você confira o prontuário do paciente e saiba se aquela medicação é mesmo a do paciente, se está no horário adequado, se a via é a correta. Thaís, a gente tem um paciente só. Você tem um paciente no domicílio. Só que nós prestamos cuidado para mais de 500 pessoas em cuidado domiciliar. Então, há a possibilidade de vir uma prescrição inadequada, a possibilidade de você não se atentar que não é aquela medicação naquele determinado momento. Nós somos seres humanos e suscetíveis a erros, então a gente tem que minimizar qualquer possibilidade de erro. A gente orienta o indivíduo, a criança, a família sobre o procedimento. A gente inspeciona o local a qual a gente vai fazer a técnica. Se o paciente está acamado, eu sei que a infraescapular não é bem adequada. Se o volume que eu vou utilizar é acima de 250 ml, então a região torácica e deltoidiana não é bem adequada, né? Então, se o paciente ele tem uma lesão por pressão em região de sacra, que vai fazer com que eu precisa permanecer esse paciente em decúbitos laterais, talvez a região vasolateral da perna não é mais adequada. Então, eu tenho que avaliar antes de puncionar. Então, como que eu vou fazer a minha técnica? Eu vou passar aqui, só para que vocês olhem pela figura para ficar mais fácil e mais visual o que eu estou falando. Então, fui lá, preparei todo o meu material, lavei as mãos, estou com a luva que eu vou trocar para fazer a punção. Coloquei a minha luva, eu vou completar o meu extensor ou a minha dupla via. Completar com o que, Thaisa? Com aqueles 3 ml de soro, lembra? A gente pega 3 ml de soro, completa o meu extensor e deixo ali ainda preenchida com com o meu soro fisiológico. Vou colocar ele dentro da minha bandeja ou do meu invólucro. Se eu estou na casa e não tenho uma bandeja adequada, a gente utiliza os invólucros como meio para permanecer estéril e fazer uma técnica asséptica. Escolho o local de punção. Faço antisepsia com álcool 70%. Lembrando que a antisepsia a gente faz uma vez em movimento único. Não preciso ficar lambuzando, voltando. Fiz uma única vez. Vou fazer a prega, porque a prega vai me delimitar o local de onde eu vou fazer a minha punção. O local escolhido é a infraumbilical. Então, eu escolhi, fiz a prega com um ângulo de 45 graus. Eu vou pegar o meu dispositivo agulhado e vou
introduzi-lo naquela pele do paciente. Vou fazer como se eu fizesse um acesso ali, né? Vou introduzir todo o meu dispositivo. Introduzir toda a agulha, né? Eu vou tirar a agulha. Lembra que o dispositivo intravenoso agulhado fica só aquela parte de silicone dentro do paciente. Vou conectar o meu extensor. Eu vou utilizar aquele soro fisiológico que eu tenho na minha seringa. Eu vou lavar essa via, porque isso vai permitir com que essa medicação ela adentre com mais facilidade no tecido conjuntivo. Vou pegar o meu filme transparente, ou chamado de tegadermo, vou fazer a fixação dessa minha punção. Então, a minha punção da minha hipodermóclise, ela está efetivada, ela está pronta. É isso daqui que a gente faz. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Eu tenho que lavar o catéter antes e depois da administração de medicamentos. Isso é uma forma que a gente tem para evitar infecções. Eu tenho que, quando trocar o meu dispositivo, fazer a antisepsia, tá? Orientar a família para que não fique manuseando e tentar deixar o ambiente mais seco possível. A troca do dispositivo ela vai variar conforme as características da punção. Lembrando, gente, que a gente está fazendo medicações que laboratorialmente foram feitas para serem via endovenosa. Então, são medicações que, quando a gente administra, né, nesse tecido conjuntivo, a gente pode perceber algumas características. A região pode ficar hiperemiada, que é avermelhada, pode ter leves edemas, porque você está introduzindo uma grande quantidade num local que não era específico para isso. Então, são situações que a gente pode identificar. O que eu, como enfermeiro ou técnico de enfermagem, tenho que avaliar que esse acesso ele não está mais adequado? Quando eu tenho os sinais flogísticos, dor, edema, a hiperemia, perda de função. Então, é todo um conjunto que eu tenho que avaliar. Lembrando que a dipirona, ela dói via intramuscular. Então, via tecido conjuntivo, ela é uma medicação irritante, ela vai ser dolorida. Então, eu tenho que lembrar da medicação que eu estou fazendo para saber se é característica da medicação ou se é a via que tem alguma necessidade. A gente fala que a via da hipodermóclise ela pode ficar até 7 dias com o paciente. A troca do filme transparente vai conforme a rotina de cada empresa. Ela pode ser a cada 3 dias, a cada 4 dias. Então, a gente tem que ver a empresa contratante qual que é a orientação para a troca do tegadermo ou do filme transparente. Mas ela pode, essa punção da hipodermóclise, só lembrando vocês, ela pode ficar até 7 dias do paciente. Depois de 7 dias, orienta-se a troca do dispositivo. Quais são as principais complicações que a gente pode evidenciar? O edema, via edema, calor, rubor, todos os sinais flogísticos presentes, retirar o acesso, fazer uma nova punção com pelo menos 5 centímetros de distância. A gente pode ter celulite, né, que é uma inflamação ali daquelas células próximas da punção. Então, a orientação é compressa gelada, promover curva térmica, porque é um sinal de infecção, comunicar à equipe médica e registrar no prontuário do paciente. Se eu percebo secreção purulenta, eu tenho que retirar o acesso, drenar essa secreção, lavar com soro fisiológico, permanecer o curativo oclusivo com troca a cada 24 horas, comunicar à equipe médica e fazer o registro nos prontuários, devendo ser acompanhados diariamente pelo enfermeiro. Se eu tenho endurecimento, o endurecimento, sinal de Arthur, são característicos de medicações administradas em tecido conjuntivo. Então, é uma complicação que pode ser comum. Eu tenho que retirar esse acesso, fazer nova punção, observar se o paciente não vai ter nenhum comprometimento e lembrar que o endurecimento, o paciente ele possivelmente não vai queixar de dor, mas ele diminui a absorção do medicamento. Então, por isso, há a necessidade de troca. Quando tiver hematomas,
a gente retira o acesso, faz massagem com medicações com polissulfato, conforme prescrição médica, troca o catéter, né, faz uma nova punção. Necrose, gente, ela só acontece se você administra grande quantidade em um curto período de tempo ou se você não utiliza técnica asséptica. Então, é uma complicação extremamente rara de se acontecer. E se acontecer, a gente tem que avaliar as nossas práticas, né, comunicar à equipe, porque daí precisa de todo um acompanhamento diferenciado para curativo. Então, a gente precisa se atentar para todas essas características. Thaisa, apesar de todas essas complicações, é uma via viável? Sim, é uma via viável, é uma via que veio para ficar, ela é uma via a ser utilizada, a técnica é simples, os cuidados são coerentes, fáceis para serem realizados dentro do domicílio, traz conforto, menos riscos de infecção. O que a gente precisa ter? Conhecimento científico de saber que ela é uma técnica segura. A gente tem que ter destreza sobre a técnica a qual a gente está utilizando. E, principalmente, a gente tem que ter a perspicácia para a avaliação adequada desse paciente. Então, senhores técnicos, enfermeiros, saibamos lidar com essas tecnologias que vão estar dentro do domicílio. Qualquer dúvida, vocês devem procurar a responsável técnica da cooperativa, procurar o setor de educação permanente e buscar os cursos presenciais dentro da cooperativa, para que a técnica ela possa ser treinada, para que possa ser retiradas dúvidas. E a gente só consegue fazer quando a gente tem domínio e conhecimento científico. Gostaria de agradecer a presença de todos durante esse curso, deixo algumas referências e coloco o setor de educação permanente da Cotempasa à disposição. Muito obrigada, bons estudos!